Vamos começar ali. Vamos começar em relação. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, estás aqui presente. Nosso coração está em Ti também, Senhor. Que essa formação sobre meditação discursiva, nosso coração esteja em Ti, somente em Ti. Todas as distrações, tudo que nos atrapalhar, nosso temperamento também, tudo possa estar voltado somente para Ti, Senhor. Que possamos aprender realmente a como rezar. Rezar não somente para ser salvo, mas para sermos santos. Porque sem rezar, e rezar muito, é impossível ser santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou aqui começar rapidamente, bem um resumo mesmo do que seria os graus de oração. Primeiro grau de oração é nas primeiras moradas. Primeiro grau de oração é oração vocal, mas oração vocal não necessariamente você fica falando Pai Nosso, Ave Maria, alguma coisa, não. Isso também é. Oração vocal também pode ser algo que você esteja no silêncio, fazer tipo Pai Nosso que estás no céu em silêncio, isso também é vocal. Mas a oração vocal, ela tem que ter atenção, porque você tem que ter a humildade, a perseverança e um terceiro ponto lá, esqueci agora, mas é onde atenção, principalmente atenção, porque sem atenção, a oração você pode estar rezando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, desse jeito, você não está rezando, mas não está rezando, você está balbuciando a boca, só isso. Então tem que ter atenção. Por isso que para ir o segundo grau de oração, a gente tem que ter atenção. Atenção, porque senão, se a gente não sabe rezar o primeiro grau de oração, não vai aprender nunca a rezar o segundo grau de oração. Então isso é importantíssimo. Eu não vou falar aqui do primeiro grau, senão a gente vai perder tempo e não é o intuito. O segundo grau de oração é meditação discursiva, onde a gente vai ver. Quem quer ir para as segundas moradas tem que rezar com meditação discursiva, porque um dos pontos essenciais, por que as pessoas não são santas hoje? Porque não sabem rezar. Os padres hoje, eles já deveriam ser ordenados em quartas moradas. Isso não sou eu que estou falando isso, tá? Eu só estou repetindo, eu sou um papagaio aqui, de pirata. Mas os padres deveriam ser ordenados nas quartas moradas já. Por que os padres hoje não estão nas quartas moradas? Cara, você vê, celebram missa todo santo dia, estão na igreja todo santo dia, confessam isso, blá blá blá, aquela coisa, e muitos padres não estão. Por quê? Porque não sabem rezar a meditação discursiva. O que eu vou rezar a meditação discursiva aqui, gente, é só um método que tem. A gente tem que ter um método, mas esse método não é algo rígido. Algo rígido. A gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus tocar no coração. Mas a pessoa, ao mesmo tempo, ela segue o método e deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Porque qual é a diferença entre meditação e contemplação? A meditação é algo que você vai olhando, você vai usar o seu intelecto. Usa o intelecto para você cavucar e buscar uma verdade. Não é um estudo. Eu pego aqui a Bíblia, do Novo Testamento só, pego, vou ler. Eu estou estudando. Meditação é diferente. No finalzinho eu vou fazer uma meditação aqui, todo mundo de olho fechado, vocês vão ouvir eu falando, né? Eu escolhi uma passagem muito bonita e vocês vão ver todo o trajetinho que eu vou fazer no método de São Francisco de Sales.
Contemplação. Por isso, quando a gente vai rezar o texto, o ideal é contemplamos o primeiro mistério. Não fala isso. Porque contemplar você tem que estar nas quartas moradas, já ser santo aqui na terra. Tá? Contemplação você usa a inteligência, só que é o seguinte, na meditação a gente vai cavucando para poder Deus vir infuso ali e mostrar aquela verdade, um pouquinho daquela verdade, mas é você forçar a sua inteligência, forçar. A contemplação é o contrário, é Deus que vem na tua inteligência e você simplesmente vai olhar a verdade que Deus vai estar infundindo em você. Mas para isso, eu receber a contemplação, eu tenho que começar com vida meditativa. Porque quem não começar uma vida de meditação, nunca vai contemplar. E nunca vai ser santo. Por isso que a maioria das pessoas vão ficar na pastoral isso, pastoral colar. Não estou criticando o pastoral não é isso, pelo amor de Deus. Tem que ter tudo isso, não tem nada disso não. Mas as pessoas que estão nas pastorais deveriam aprender a rezar, porque senão daqui a 30 anos vai estar na pastoral da crisma, vai estar na pastoral de família e vai estar nas primeiras moradas. Ou seja, morrendo, vai para o purgatório. Bianca Bonini chegou. Terceiro grau de oração. Oração de meditação afetiva. Predomina os afetos da vontade sobre o discurso do intelecto. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque não é o ponto, senão a gente sai. Primeira discursiva, você vai forçar o intelecto. Na afetiva, o terceiro grau de oração, você já vai no afeto já. E na oração, quarto grau de oração, que é de simplicidade ou recolhimento adquirido, você basicamente, quando você vê, aqui no texto, vê, pelo que houve grande alegria naquela cidade, ora encontrava-se um homem chamado Simão. Você vê, você já não usa o intelecto nem o afeto, você já vê a verdade. Já vê. Mas você só vai chegar no quarto grau se você fizer o segundo grau. O quinto grau de oração, que já é de contemplação. Aí nas quartas moradas, já é Deus já iluminando a verdade para aquela pessoa. Sexto grau de oração, oração de contemplação de quietude, já nas quintas moradas, primeira metade das quintas moradas, né? Sétimo grau de oração, união de contemplação de união simples, já é no final das quintas moradas. Eu não vou entrar aqui em detalhe não, porque senão vai perder tempo e até para explicar vai ser complicado. Oitavo grau, oração de contemplação de união estática, nas sextas moradas. Essa união estática com X é onde tem os êxtases. Todos os êxtases que a gente vê por aí, a pessoa está nas sextas moradas já, entendeu? Mas não tem necessidade. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, sétimas moradas, ela nunca teve êxtases, vivia uma vida normal, tranquila, pá. Então você, um diretor espiritual, quando vai analisar, não analisa somente pelos êxtases não, tem muitas outras coisas. O nono grau de oração é a oração de contemplação de união transformativa ou matrimônio espiritual. São as sétimas moradas. A alma também está em êxtase, porém visualmente a pessoa está normal. Transformação no ser amado, mútua entrega, união permanente em Deus, morte total do egoísmo, a glória de Deus, única preocupação, um grande desejo de morrer, contudo sossegado e tranquilo, inteiramente subordinado à vontade adorável de Deus, gozo nas perseguições, zelo ardente pela salvação das almas, desprendimento de toda criatura, ânsias de solidão, ausência de securas espirituais, paz e quietude imperturbáveis, ausência de êxtase. A pessoa que está nas sétimas moradas, ela basicamente já é uma antessala para o céu. Isso aqui é um resumo. Para quem quer chegar nas sétimas moradas, tem que ir subindo no grau, tem que rezar, e rezar bastante, porque sem rezar, você pode ir para a missa todo dia. Se você não tiver uma vida de meditação discursiva, você vai morrer nas primeiras moradas. Então, uma coisa, porque no catolicismo, o que eu acho belo no catolicismo é o seguinte, é que tudo está conectado, tudo está unido.
uma vida de virtudes, a gente tem que buscar vida oracional, conhecimento formativo catequético, tem que ter os conhecimentos, leitura espiritual, tem que ter leitura espiritual, tudo isso, porque tudo vai se conectar, porque se eu estou crescendo, se eu estou buscando aumentar as virtudes sem vida oracional, simplesmente eu estou voltando para a Grécia Antiga, como Platão, Aristóteles e Sócrates, buscando Deus único, que os três acreditavam nisso, lutavam por isso, pelo Deus único, mas eles não sabiam o que era a vida oracional. Então hoje no mundo, você pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo, se você não tiver vida oracional, você vai ser uma pessoa boa, mas uma pessoa boa de forma natural. Por isso que muitas pessoas quando chegam no Instagram falam, gente, poxa, é melhor ser um ateu bom do que um católico ruim. Cara, um ateu bom, um católico ruim, nem católico é. Ponto final. Porque um católico ruim, ele não está sendo católico. Então isso aí é óbvio. Então não precisa nem ter essa comparação. Um católico ruim, cara, não é católico. Então um ateu bom demais, tudo bem, ele é até bom para a sociedade, todinho, aquela coisa, mas ele só vai ficar no plano natural. É o que Santa Teresa de Jesus fala, que o metal do sobrenatural é um outro tipo de metal que não tem nesse mundo. Então a gente pode estar crescendo nas virtudes, mas se eu não estiver em estado de graça e aumentando de graça em graça, e a glória só vai chegar no céu. Mas para aumentar essa graça, eu estou lá na terra, aí eu jogo virtude aqui, dogmas católicos aqui, catecismo aqui, doutrina da igreja aqui, para a tradição, magistério da igreja, tudinho. Beleza, eu estou jogando. Mas a água ali é a vida oracional. A vida oracional que é a água que vai sendo colocada onde vai crescendo ali. É na vida oracional. Por isso que Santa Teresa de Jesus, ela fala, para ser santo tem que rezar muito. Ela fala que teria que rezar uma vida meditativa, discursiva, pelo menos um leigo, meia hora por dia. Claro que tem que começar, de um ponto tem que começar. Não é que a pessoa vai chegar lá, contar uma hora, vai chegar aqui o cronômetro, pá, peguei o cronômetro. Daqui a pouco eu estou lá em silêncio, aí estou naquela sonolência, aí não, chegou meia hora, acabou, já cumpri. Não é assim. Porque eu já garanto, se você for fazer meia hora, se você for pegar na prática, se bobear, você não fez nem 5 minutos. Nem 5 minutos. O outro restante você vai estar divagando ali, tudinho. Por isso que eu recomendo sempre, quer começar uma vida de meditação, ou para qualquer coisa, o Tarcísio sabe disso. Lá atrás o Tarcísio veio falando comigo, não é? Ele entrou na fraternidade na época e pegava muitas coisas, cara, em 2017, pegava muitas coisas, né? Meu filho, não faz isso. Eu sei que chegou uma hora que ele ficou tão doido, que ele não conseguiu carregar tudo, né? Não é a quantidade de coisas que você pega, assim, numa pastoral, uma 10, 5, 20, é o que aceita tudo. Cara, padre me convidou, eu aceito. Pronto. Não. Você tem que ver se é da vontade de Deus. O papito falou, pronto. Não. Se tiver que falar não também, cara, não para o Papa, não para mim. Se for da vontade de Deus outra coisa, que seja feita outra coisa. Não a vontade do papito, e sim de Deus. Não a vontade do padre, e sim de Deus. Você já começou muito, tipo assim, toda vez que a gente for servir em alguma coisa, né? Tipo, se você está servindo uma pastoral, você tem que estar servindo por dia. Se você servindo 2, são 10. Quanto mais demanda você tem, mais você tem que rezar. O Papa São João Paulo II, cara, imagina, um cara com 70 anos de idade, 80 anos, não sei quanto é que na época, quando ele veio, acho que 90 e alguma coisa no Brasil, ele estava lá em Cuiabá. Nessa de Cuiabá, o dia inteiro na correria fazendo isso, colar, aquela coisa toda, uma responsabilidade gigante. No final do dia, ele chegou na casa dele, lá em Cuiabá, no local lá, ele ainda foi ficar 1 hora rezando, depois de um dia cansativo.
Aí eu falo por mim, da minha idade, que sou bem mais novo do que ele, na época dele servindo como Papa, e vocês com 20 anos, 20 e tantos anos, já chegam em casa, pá, morto ali, não faz mais nada, e o Papa Francisco com 70 e tantos anos, uma atividade muito mais intensa do que todos aqui, e ainda rezando quando chegava. Sabe por quê? Porque o Papa São João Paulo II, ele olhava e ele via que o mais importante na vida dele era a alma, não era o que ele estava fazendo aqui. Por exemplo, eu posso construir, posso ter prédio, posso ter um apartamento, posso viajar, posso isso, acolá. Na hora que morrer, meu filho, você não vai levar o prédio, não vai levar o apartamento, não vai levar o iate, o barco, o avião, não vai levar nada disso. Onde é que a alma vai estar? Por isso que a preocupação maior da Igreja Católica, a nossa, tem que ser a nossa alma. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é estudar o catecismo. Por isso que muitas crismas acabam errando, porque só estuda o catecismo. Não dá. O catecismo tem que estudar, por quê? Porque vai aumentar a cultura espiritual e as leituras espirituais para a gente meditar sobre aquela verdade. Então, o ato de fé é precisamente o que devemos buscar em nossas orações. Ato de fé é ato de inteligência. É ato de inteligência. Antes de tudo, é preciso saber que o ato de fé depende, em primeiro lugar, das fórmulas dogmáticas, ou seja, do catecismo, de todo o conhecimento católico que a gente tem. Por isso que na Crisma a gente coloca a escola de catecismo. E é importantíssimo, tem que ter. Questão de, Camila fala de virtudes, vai falar de temperamento. Cara, tudo isso tem que ter. Tem que ter. Entenderam? Por isso, o único ato que cabe à nossa inteligência diante das verdades divinas é o que a igreja chama obediência da fé, que não é mais do que o assentimento do intelecto. Então, ato de fé é um ato de inteligência, é o contrário do que o mundo fala. Ato de fé não é aquele sentimentalismo, eu estou sentindo, eu estou com fé. Não, ato de fé é, cara, eu quero ver a verdade, eu quero enxergar a verdade. E enxergar essa verdade só com meditação discursiva. Isso é maturidade espiritual. Quem quer ser uma pessoa madura tem que rezar. Se seu dia está atolado de coisas, saiba, o que eu estou oferecendo a Deus? Eu quero ser santo ou eu quero ser salvo? Quem quer ser salvo, beleza, pode ficar só no primeiro grau de oração. Você vai ser salvo, vai morrer nas primeiras moradas, vai ser salvo, se tiver na perseverança final ali, né, na hora que morrer, mas você vai passar muito mais tempo no purgatório. Agora, a nossa aqui, nosso apostolado, seja santo. Essa vocação seja santo, é uma vocação que não é somente do nosso apostolado aqui, não, é para todo católico, para todas as pessoas que não são católicas também. Por quê? Porque seja santo é uma vocação universal. A gente está colocando apostolado seja santo, por quê? Porque para a gente chegar lá e olhar, cara, Senhor, eu sei que essa é a missão da minha vida, ser santo. Então eu quero me unir num local onde as pessoas querem ser santas, assim como o Pedro Farage falou uma vez. Ele que falou isso, numa crisma. Você pega um barco, você vai andar sozinho. Você pega vários barcos andando com todo mundo junto, esses vários barcos se tornam muito mais fortes do que você sozinho. Ser santo num grupo é muito mais forte do que você ser santo sozinho. Temos aqui, ao menos do ponto de vista psicológico, os passos fundamentais de todo o processo de conversão. Isto é, do caminho pelo qual a graça começa a atuar no homem, em sua inteligência e vontade. Então, ali começa a conversão da pessoa. É na inteligência e na vontade. Não é num sentimentalismo, não. Porque sentimentalismo é igual nuvem. Você vai, daqui a pouco você está bem, daqui a pouco está mal. Mas é na inteligência. Por isso, meus filhos, quando a gente vê a verdade, ou enxerga um pouquinho a verdade, a gente começa a querer enxergar mais ainda. Se eu estou numa oração vocal, eu já tateio aquela verdade. É como se fosse o seguinte: pega um prato, vou imaginar isso aqui, é um prato de ouro.
só que está revestido por prata. Quando eu pego isso daqui, cara, eu ainda estou na oração vocal. Eu sei que isso aqui é um copo, mas eu não sei se é de prata ou de ouro, o que é. Não sei nem se é prata mesmo. Um copo. Pronto, isso é oração vocal. Oração de meditação. Quando eu falo meditação, são os 3 graus: meditação discursiva, afetiva e de simplicidade. Cara, eu estou vendo prata, mas eu sei que tem ouro por trás aí. Eu sei que tem ouro. Na oração vocal, eu não tenho essa noção toda. Mas na meditação, eu estou vendo agora a prata. Eu sei que é um copo de prata, mas eu sei que tem ouro. Na contemplação, você já vê o ouro. Está prata, mas você já enxerga o ouro, porque Deus te mostra o ouro. Só que no 5º grau de oração, que é o quarto das moradas, você ainda está no início da contemplação. Você está vendo a verdade revelada por Deus, mas ainda não é revelada a verdade toda. Nas 7º moradas, obrigado meu filho, nas 7º moradas, você vai vendo, então a verdade de uma pessoa que está nas 7º moradas é muito maior do que quem está nas 4º moradas ou do que a gente aqui. Agora, quando vai para o céu, aí a verdade fica... E detalhe, até no céu tem grau, por exemplo, grau de amor. Lá no céu não tem comunismo, é impossível. Por quê? Porque lá não existe igualdade no céu. As pessoas têm hierarquia lá. Quem ama mais, quem amou mais a Deus aqui na terra, vê Deus com muito mais glória do que quem amou menos. Então lá no céu vai ter vários graus. Santos, não existe um santo igual ao outro. Tem um santo que é maior do que o outro sempre, mas todos se amam. Então a pessoa que amou menos a Deus aqui na terra, mas está no céu, enxerga a Deus, enxerga. Mas quem ama mais, que a Nossa Senhora, enxerga a Deus muito melhor do que quem amou menos. Tipo, estão na missa, você está lá no fundão. Entendeu? Por isso que a santidade ela é captada no amor. Por isso que Santa Teresinha, os santos falam, cara, não é aquilo, não é a quantidade do que você faz, é o quanto de amor você coloca naquilo que você faz. Então, se você está numa pastoral, escondidinho, sem ninguém saber, ali tranquilo, tudo, mas com atitude de amor, você vai se santificar. Mas para isso tem que rezar. Então, o ato de conversão é pela inteligência, né? Uma coisa, porém, é a fé que Deus infunde em nossas almas ao modo de um hábito. A outra é essa mesma fé exercida em ato. Então, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho que exercer esse ato. Eu tenho que exercer. Como é que é? Eu amo uma pessoa. Ah, beleza, eu amo minha esposa. Mas isso é um ato ali. Mas eu estou exercendo esse amor na prática? Tem que exercer esse amor. Porque se você está namorando com alguém e essa pessoa diz que te ama, cara, eu lembro muito bem. Minha mãe, cara, junto com o meu padrasto na época, e eles se separaram. Mas minha mãe falou o seguinte, o Joaquim falando lá com minha mãe, mas eu te amo. Minha mãe, eu lembro direitinho minha mãe falando, Joaquim, tudo bem, você fala que me ama, mas suas atitudes são o contrário. A fé exercida, olha a fé em hábito e a fé exercida, estão em contradição. Não é, alguma coisa está errada aí. Papi, eu estava num texto muito lindo da Samia, Marcelo. Sim. E me fez refletir muito sobre isso, porque, tipo assim, aquela passagem que fala, quando amou os pequeninos, foi a mim que amou. Quando deu de comida, foi a mim que alimentou. E essa eu vejo que é uma forma muito acessível que a gente tem no dia a dia de amar a Deus e a gente acaba não amando. Então, quando tem por exemplo, hoje fui no supermercado comprar um café, aí tinha uma mulher, tipo assim, parei do lado dela, ela estava escolhendo o café, eu falei, não gosto desse café. Nossa, ela começou a falar assim. Só que você ouvia, aí eu, com o horário para chegar aqui, eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a minha mãe, aí eu nem conta pra ela, né? Mas aí, essa é uma das formas, tipo assim. Só de você ouvir mesmo a pessoa, às vezes ela não tem ninguém pra ouvir ela. Exato. Ela tá doida pra me falar assim. Eu preciso ouvir, quando começa a conversar com a senhora, e ela pode falar mais escadinha, ela pode não ter que. O que você faz?
Sim. Por isso que na Crisma, no encontro passado, na Crisma, eu falei na questão da radicação. Para você ter atos sobrenaturais, virtude sobrenatural, você tem que ter uma intenção sobrenatural, que é, eu estou conversando lá com a velhinha do café, aí, cara, eu olho Cristo e eu falo, cara, eu vou ter esse amor. Às vezes você está lá impaciente, querendo vir chegar aqui, aí você, cara, não, eu vou olhar, porque é Cristo que está nela. Olha a intenção sobrenatural. Então você transforma a virtude, você está em estado de graça, tem uma vida virtuosa, buscando ali a paciência, alguma coisa, aí você transforma em virtude infusa o sobrenatural com a intenção de Cristo. Radicação, o que seria? Aumentar essas intenções. É você todo dia de manhã falar, Senhor, eu dedico toda a minha obra para Ti nesse dia, e ir renovando durante o dia. Você vai dando uma radicação que é diferente da adição. Adição é quando tem algo material, radicação é algo espiritual. Aí olha, os nossos sentimentos e sensações, embora sejam parte constitutiva do nosso modo humano de ser, e não possam ser simplesmente extirpadas da nossa vida, porque a vida espiritual não é para a gente extirpar os sentimentos, as emoções, não, a vida espiritual é para ordenar, é ordenação, só isso. O sentimento a gente tem que ter, ninguém aqui é uma folha de alface, entendeu? Nós temos sentimentos e tem que ter. O problema é que as pessoas estão com as paixões totalmente desordenadas, é onde entra a Mila e a Duda Bassetti para corrigir o mundo. A gente lute, hein? Só isso. Quer mais alguma coisa? O que seria, ademais, contrário à natureza. Não pertence à nossa dimensão propriamente espiritual, senão que se encontram vinculadas de modo mais estreito ao corpo e às reações orgânicas que Deus pode. Ou seja, a gente é um ato de inteligência, mas ao mesmo tempo preparando. Por quê? Porque a meditação discursiva, a gente chega num ponto que a gente tem que ter esses sentimentos. Afetos seria algo quando a gente vai encontrando a verdade. Se você chorar, chore, porque tem muita gente que vai entender que o sentimento, não, se eu chorar vai ser sentimentalismo. Não, deixe Deus conduzir. Se aquela verdade, eu já te falo, vai tocar, você vai chorar, chore, porque choro não significa que eu estou chorando, eu estou tendo sentimento. Não, por favor, tá? Não fica com o coração duro. O encontro com Deus é o encontro com o seu Criador. Imagina, você conhece alguém, está no início do namoro, o seu coração está lá louco para encontrar com aquela pessoa, vocês se encontram, cara, dá aquela emoção, sabe, aquele sentimento feliz. Tem que ter esse sentimento, tem que ter. Agora você imagina que você vai encontrar com o próprio Deus. Já falei várias vezes, né, aqui da estrutura da alma, aqui da Santa Teresa, e toda a complexidade das chamadas primeiras moradas. Por isso que a gente tem que ver corpo, alma e espírito. Esse espírito é a causa sobrenatural dos movimentos sobrenaturais no ser humano, as obras de amor, né? Essa questão da gente crescendo na graça santificante. A gente tem a graça santificante, começa a rezar. Rezar. Sempre. Pecou, confesse. Urgentemente. Por isso que a gente vai começar agora, né, orientações nossas, espirituais, para o apostolado seja santo, né? São orientações sempre. Assim, então as orientações que a gente coloca, que a igreja já coloca já. A igreja coloca confessar uma vez por ano. Mas os santos místicos falam que a gente deveria confessar de 8 em 8 dias. Não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo. Os santos falaram. Então, é justamente isso. Os santos que viviam a vida daquela forma, já, em terra, eles já viviam um grau de santidade tão grande, eles confessavam com tanta frequência. Se eles viam a necessidade deles mesmos fazerem isso, para a gente, então. Exatamente. E para vocês terem ideia, até o século XIX, se não falha a memória,
Sabe quantas vezes as pessoas comungavam? Leigos comungavam? Uma vez por ano, às vezes. E eles eram santos. A gente pode comungar todo dia e não é santo. Alguma coisa está errada. Cara, a gente deveria ir para a missa todo santo dia, ir para a missa. Claro, se não der, não é que Deus vai para. Se você pode ir 3 vezes, 2, se você puder ir 2, no final de semana tem que ir. Tem que ir no domingo, tem que ir. Ou sábado à noite, tem que ir. Agora, durante a semana, vá pelo menos uma vez. Se você conseguir 2, 3, 4 a 5 vezes, ótimo. Ótimo. E observação, quando a gente vai para a Santa Missa, qualquer Santa Missa, a gente vai lá e coloca todo o coração nosso ali, toda a atenção nossa. Esquece, está com o namorado, está com o amigo, está com não sei quem. Cara, não fica tocando na mãozinha, assim, cara, é Deus ali. Coloca seu coração em Deus. Ajoelhe-se na hora que tem que ajoelhar, tudo, coloca Deus. No final, beleza, vai lá, pronto, com o namorado, com quem for, com a namorada, pronto. Mas é lá, é focando lá. Porque aquele é o momento. Cara, a gente tem 140 e tantas horas por semana. É 1 hora de missa, no mínimo, por semana. Eu estou falando no mínimo. Só que Santa Teresinha fala, gente, ela não quer ser santa pela metade, quer ser santa por inteira. Então, se você puder ir 2 vezes por semana e é o máximo que você pode, cara, tá ótimo. Tá ótimo. Se você puder cumprir só o mínimo, tá lá no mínimo, beleza, menos mal. Mas saiba, cumprir o mínimo ainda não é amar. Não é amar. Amar é quando você passa do mínimo. É por isso que um dos carismas nosso do apostolado é vida oracional sem mortificações também não adianta. Porque as mortificações preparam o nosso coração para a vida oracional. E a vida oracional facilita as mortificações. Então você vê que tudo está conectado. Por isso que a gente tem que aprender, um santo, ele ama sofrer. Eu não estou falando que a gente tem que procurar o sofrimento não, gente. Nem precisa se preocupar, porque o sofrimento já vai vir todo dia, toda hora para cada um. Toda hora. Isso aí é fato. Tá? Vamos ver aqui. Para Santa Teresa, a oração é a porta para entrar no castelo interior. Mas a oração, vida íntima com Deus, nada mais é do que atos de fé, que são exercidas pela virtude teologal da fé, seguidas pelas virtudes da esperança e caridade. Ou seja, para entrar no castelo interior, nas primeiras moradas, tem que ter vida oracional. E para se manter no castelo, tem que ter vida oracional. As pessoas hoje, elas confessam, pecam. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca. Daqui a 10 anos, peca, daqui a 20 anos, peca. Chega uma hora que a pessoa, poxa vida, por quê? Porque ela não está tendo vida oracional correta. Não está. Eu já adianto, a pessoa que começar a rezar o 2º grau de oração, essa pessoa quer ser santa. Ela quer ser santa. Ela vai começar a enxergar verdades que muitas pessoas não enxergam. Quando essa pessoa enxergar essas verdades, o combate contra o pecado vai ser muito mais fácil. O demônio vai começar a atuar nessa pessoa de forma muito mais intensa. Só que a pessoa já vai estar preparada, porque quando a pessoa começa as apalpadelas, a enxergar a verdade na meditação discursiva, ela vai querer logo ir subindo, as virtudes dela vão aumentando tudo, as mortificações vão aumentando, você vai chegar uma hora que você vai querer se mortificar mais ainda, com mais amor, e o amor vai começar a crescer mais ainda, porque na ordem natural, assim, né, seria fé, esperança e caridade, porque a gente precisa ter fé para ter esperança, para chegar na caridade. Mas isso é uma ordem natural. Então o ato vem pela fé. Só que numa ordem de perfeição, primeiro é a caridade, depois a esperança, depois a fé. É o inverso. É o inverso. Então, ato de fé é uma vida
oracional forte, pela inteligência, pela meditação discursiva. Toda vez que eu falar rezar aqui, rezar muito, eu estou falando de meditação discursiva, tá? Então eu não preciso voltar. Então rezar muito é meditação discursiva. Outro tipo de oração tem que fazer? Tem. A pessoa está nas quartas moradas, ela não vai meditar? Observação, quem está nas quartas moradas e quintas não significa que vai contemplar o tempo inteiro não, tá? Não significa. A pessoa que está em quartas, quintas, ela vai ter que fazer vida meditativa também. Por quê? Porque Deus, ele vem a hora que ele quer. Então, eu vou contemplar agora. Chego lá, vou contemplar, pronto. Se Deus não quiser que você contemple aquele dia, você não vai contemplar. Eu vou fazer vida meditativa discursiva. Vai lá, vai fazer um mês. Se você não sentir nada, não vê que está evoluindo nada, está lá aquela paradeira sempre, Deus está trabalhando no teu coração no silêncio. Você que está querendo acelerar o processo dele. Então, vida oracional é: eu quero contemplar, mas ao mesmo tempo eu não quero. Porque esse querer contemplar significa o seguinte: eu estou olhando dentro do meu orgulho nas primeiras moradas. Eu quero contemplar porque eu quero ser algo maior do que os outros ali, aquela coisa. Então Deus, ele vai, por isso que o desapego, eu quero contemplar, Senhor, mas é no seu tempo, no seu tempo. Mate o meu orgulho, Senhor, mate o meu orgulho. Se não for para contemplar, Senhor, que eu não contemple, ponto. Isso é começar a ter humildade. A gente não pode forçar o Espírito Santo de Deus, não pode agir. Igual a vida meditativa. Às vezes você vai chegar uma hora que você vai estar lá na meditação discursiva, aí Deus vai tocar no teu coração, você... Caramba, você vai chorar, vai pronto. Daqui a pouco fica 15 dias sem ter nada. Nossa, que saco, bicho, não está adiantando nada, eu não estou tendo mais aquela consolação que Deus deu. Relaxa. Não desista, vai. Porque muitas das vezes você encontrou aquilo dali, algum orgulho perigoso pode surgir aquilo dali e você fala: cara, aquilo é bom, eu gostei de enxergar, agora eu quero enxergar aquilo toda vez. Isso pode virar um orgulho também. Então isso é um pouco perigoso também, tá? O mecanismo funciona assim: a pessoa primeiro acolhe tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Então, ato de fé é pela inteligência. Então, um católico, ele tem que crer em todos os dogmas da Igreja Católica. Se não crer em um dogma, já não é católico. Não é que vai ser heresia. Heresia é algo que demora, tá? A pessoa pode chegar lá: eu sou a favor do aborto. Não significa que ele seja herege. Significa que ele, às vezes, seja um ignorante que ainda não aprendeu sobre o aborto e precisa aprender. O herege seria o seguinte: eu estudei, olhei tudo, mesmo entendi, a Igreja Católica está ali, tudo, mas eu não concordo porque isso. Eu sou contra a Igreja. Nesse momento a pessoa vai se tornar herética. Aí é perigoso, porque ela já teve todas as armas para poder entender aquilo dali. Ela só não utilizou aquilo dali porque não quis, a inteligência dela não quis perceber aquilo dali. Tá? Por isso que eu indico para vocês, assim, eu gosto muito de Platão, cara. Tem uns livros de Platão que são excelentes. Menon e Fédon, Diálogo de Menon e de Fédon. Cara, é muito bom, mas é muito bom. Cara, eu estou apaixonado por Platão. É onde ele vê na inteligência a imortalidade da alma. Ele já acreditava na imortalidade da alma, já naquela época onde as pessoas muito tinham teoria da reencarnação, tudinho, mas não, ele provava pela inteligência que a alma é imortal. Isso dali para vocês que estão... E filosofia, cara, a gente precisa um dia, sei lá, daqui a 5 anos, a gente ter palestras também de filosofia, que isso vai ajudar muito também, cara. Rapidinho, meninas, se quiserem estar com o geólogo, se vocês quiserem sair de lá, porque já está no 26, então não se mais. Já coloquei a Beatriz aqui. Coloquei a Bia. Bem-vinda, Beatriz Meneghetti. Sua irmã está aqui, hein?
Aqui, gente, olha só. Na oração, procuramos desvelar o ouro que está envolvido pela obscuridade, para participarmos da natureza divina. O ato de fé nos une à natureza de Deus, como ferro ao fogo que o encandece, formando uma só coisa. Importa, pois, ter uma assídua vida de oração, com exercícios de ascética para ordenar as paixões. Uma vez firmada nessa fase, a alma poderá então dar os próximos passos para a via mística. Aquilo que eu dei no retiro do ano passado, sobre mortificações dos sentidos externos, internos, tudinho. Na vida meditativa discursiva, o primeiro passo é a gente olhar, assim, claro, tem a oração inicial na presença de Deus, mas é olhar os sentidos externos, onde eu vou depois trabalhar a imaginação, aí eu trabalho a inteligência, trabalho os afetos, trabalho a vontade, e onde eu vou fazer os pedidos e a ação de graças. É esse o esquema de São Francisco de Sales. Você pode ter outros também, mas eu indico seguir algum esquema, tem de outros jeitos também, tá? A leitura orante também, tudinho, mas tem que saber como, tem que começar com um projeto, né? O que significa ter fé? Né? A questão de Lutero. Para Lutero eu não vou entrar aqui de volta, porque a gente já sabe, eu já cansei de falar na missão, que a fé de Lutero é uma fé sentimentalista. Lutero mesmo, ele vê a fé como uma salvação dele individual. Então, se a minha razão me leva para o inferno, por isso que somente a fé basta para eu poder ser salvo. Então eu posso pecar de uma forma forte, mas se eu crer de forma mais forte ainda, eu vou ser salvo pela minha fé. Então a salvação da fé de Lutero não depende de Deus, depende dele mesmo, depende de cada um de vocês. Se você tem fé que vai ser salvo, você vai ser salvo. Então, para que serve Deus então? Não, Deus só está esperando você ter a sua fé. Então, você aceita, Ana, você aceita Jesus Cristo? Pronto, está salva, irmã. Está salva. Entendeu? Tá certo? Mas eu falo assim para vocês, porque essa questão de estar salva, irmã, é uma questão de, por exemplo, não é porque você aceitou Jesus que você já está salvo. Você, quando aceita Jesus, você já está num processo de salvação. Olha a palavra, eu falei certo ou errado? Na verdade, é o processo de santificação. Ser salvo é diferente de ser santo. Tá? Quem quer ser salvo não está afim de ser santo. Quem quer ser santo vai ser salvo. Ou está no processo para ser salvo. São coisas diferentes. Então, eu quero ser salvo, não quero ser santo. Beleza, então você no máximo vai alcançar o purgatório. No máximo. Você vai levar aquela vida vizinha medíocre, tudo, aquela coisa ali. Por isso que a vida oracional também faz com que a nossa arrogância, o nosso orgulho abaixe. Quer terminar, quer diminuir o nosso orgulho? Reze, porque o orgulho vai diminuindo conforme o aumento da vida oracional. Quando a pessoa reza na meditação discursiva, não force para ir para a meditação afetiva, porque para ir para a meditação afetiva é Deus que vai conduzir. Deus vai conduzir na hora que tiver que ser. Por isso que eu não vou perder tempo falando de afetiva e outras, porque aí é Deus que vai conduzir. Então, o que tem que ser falado é meditação discursiva. Aqui não significa ter fé. A teologia católica distingue dois momentos importantes no exercício da fé. Santo Tomás de Aquino fala em verbo interior e verbo exterior. Deus, que deseja a nossa salvação, procura-nos insistentemente, falando-nos no interior da alma e convidando-nos à sua intimidade. Mas para que escutemos a voz desse verbo interior, é preciso silenciarmos as nossas paixões. Por isso que eu falei no retiro, sobre silenciar as paixões seria ordenar os sentidos externos, sentidos internos,
as paixões, os sentimentos. Por isso que tem que crescer nas virtudes. Por exemplo, uma paixão desordenada. A paixão ela não é boa nem ruim. O que eu estou falando aqui são paixões desordenadas, que onde a gente tem que ordenar as paixões. A minha visão está desordenada, eu tenho que ordenar a minha visão. Eu estou impaciente, ou seja, eu tenho que ordenar e transformar a impaciência em paciência. Então cada um tem que fazer um exame de consciência para ver aquilo que está defeituoso para poder corrigir. Uma pessoa que começa a crescer numa vida de virtudes, ela automaticamente vai buscar uma vida oracional para poder aumentar as virtudes e transformar as virtudes em infusas. Esse é o grande cara. E os filósofos gregos, sem saber disso, se eles soubessem da vida oracional, um Aristóteles seria um homem gigantesco, Platão seria um homem gigantesco, mas é que eles não tinham isso. Eles prepararam a razão humana para aceitar Cristo. O Antigo Testamento da razão é a filosofia grega. Assim como na teologia do Antigo Testamento é a preparação para Cristo, a filosofia grega é a preparação racional para o ser humano, ser santo. Então esses grandes filósofos nos prepararam para sermos santos. Quando alguém se deixa tocar por esse movimento da graça, realiza-se o ato de fé na verdade revelada. A alma começa a enxergar as coisas sagradas de um modo inteiramente novo, porque descobre a presença daquele que, como dizia Santo Agostinho, está dentro de mim mais que o meu íntimo e acima da minha parte mais alta. Isso aqui está em Confissões. A oração é um momento de intimidade com Deus, um diálogo familiar entre dois amigos que se amam. Ninguém pode ser santo sem rezar, e rezar muito, pois o organismo espiritual desenvolve-se pela fé. Por isso que nós temos que rezar muito, todo dia tem que rezar, todo dia. Cara, todo mundo almoça, toma água, café, alguma coisa, se alimenta. Mas por que a gente não tem esse costume grande de rezar uma meditação discursiva? Infelizmente, muitas igrejas assim acabam não ensinando essa parte. Isso é uma falha das paróquias. Mas tem padres que já enxergam isso e estão mudando isso daí. Já enxergam. Só que a falha nas paróquias é: você quer procurar uma vida de santidade? Dificilmente a pessoa acha uma paróquia. E não era para ser assim. Não era para ser assim. Isso é maturidade espiritual. É ter vida oracional. Porque com a vida oracional, você começa a enxergar os outros com amor. Você começa a ver você mesmo com amor. As nossas falhas com amor. O tanto, cara, eu fico olhando, a gente teve uma reunião hoje com o conselho, eu fico vendo quando Deus tocou no meu coração para fundar uma missão. Eu nem sabia o nome do que seria. Aí do que seria, porque quando ele falou para mim, cara, tá tudo errado. Alguma coisa precisa ser feita. Aí eu estava vendo algumas coisas que eu digo, e precisa ter centros de formações para poder ensinar a pessoa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa santa. E eu não enxergava isso em paróquia nenhuma. Precisa ter um ensinamento. Aqui, gente, não é a nossa missão não é questão de ser, quem está na missão é melhor. Não, nós somos os piores, que enxergamos que somos piores e queremos ser pessoas santas. E queremos não só ficar num grupo fechado, mas é passar para o mundo. E não é chegando também criticando e matando as pessoas, não. Porque a pessoa que sai criticando todo mundo abertamente assim, é porque não tem vida oracional. A vida oracional é que vai dar rédea para o orgulho. Não, eu tenho que falar, eu sou novo convertido, então eu vou salvar o mundo inteiro. Então eu vou falar, dando cacetada em todo mundo e dane-se. Não, a vida oracional é que vai refrear a língua. Vai apurar a inteligência.
para falar na hora certa tudo que é certo. Eu, quando fundei ali, muita coisa eu não sabia. Até hoje tem coisa demais que eu não sei. O próprio Duda, Mila, Tarcísio, Lara, a gente ali, muita coisa a gente ainda está aprendendo. Mas isso é com vida oracional. A gente tem que ter essa vida oracional, porque é onde a gente vai crescer. Eu falo uma coisa, a pessoa quando começa a crescer em santidade, ela vai arrastar outros também. E Papito, só um complemento, que às vezes o pessoal novo, assim, que começa a conhecer mais, saber mais, o processo natural o primeiro passo é tentar fazer conversões de pessoas, amigos. Tipo assim, se eu tenho uma dica para dar, não sejam esquisitos. Porque muitas das vezes você vai lá, não sei o que e tal, catolicismo, mas você está meio dos seus amigos da faculdade, o pessoal vai falar, tipo assim, essa pessoa estranha que está falando com a gente, e acaba que você acaba perdendo moral e o pessoal vê o catolicismo como algo muito esquisito. Então é muito melhor você ficar quietinho na sua, você está lá aprendendo quietinho, e uma vez que, com o seu exemplo, você vai conseguir converter muito mais. Então, por exemplo, a Bibi vai ser médica. Aí ela não precisa estar falando lá para os colegas de medicina, o catolicismo é muito bom. Não. Quando ela atender um paciente, ela vai tratar o paciente com tanto amor, com tanto zelo, tanto carinho, que o paciente vai sair falando muito bem da Bibi. Aí um outro parceiro dela, um colega dela, fala, nossa, essa pessoa aqui é muito boa com os pacientes dela, o que será que ela faz diferente? E sendo um exemplo, o pessoal vai querer seguir muito mais adiante do que a Bíblia tentar converter as pessoas. Exatamente, mas isso com a vida oracional, isso todo mundo aqui vai aumentando mais ainda, mas isso só consegue, por exemplo, humildade, a virtude da humildade. Eu posso ser um ateu e ser humilde. Então, pela matéria, a humildade, como é que eu vou diferenciar uma virtude natural de uma sobrenatural pela matéria? Não tem como, a matéria é a mesma. É a forma que vai ser mudada. Então, aí tá, eu vou ter lá a humildade. Eu sou um ateu, sou humilde. Deixa eu colocar aqui. Eu sou um ateu, sou humilde. E sou um católico, sou humilde. Então tá tudo igual. Mas eu preciso mudar. E pro sobrenatural. A Bianca está lá atendendo o paciente, tudo. Mas ela só vai ter essa humildade se ela tiver uma vida oracional. Sem vida oracional e sem estar em estado de graça, tem que estar em estado de graça, com vida oracional, a intenção em Cristo e a radicação sempre em Cristo vai aumentando as intenções, a intensidade da fé. Ali eu vou aumentando, ali eu começo a ter humildade. Ali é humildade sobrenatural. As pessoas enxergam essa humildade sobrenatural totalmente diferente de uma humildade natural. Porque quando a gente começa a ter uma vida oracional intensa mesmo, como é que eu sei que a vida da pessoa muda? Muito simples, minha filha. Pelas próprias atitudes da pessoa. No trabalho, tudo. Vai mudar. Vai mudar. Detalhe, quando a pessoa começa a ir para as segundas, por isso que eu falei, missão católica, hashtag segundas moradas. A gente precisa ir para as segundas moradas. Mas isso não é ato de orgulho, é um ato para a gente aumentar a nossa humildade e para as pessoas e para vocês olharem para a gente refletir Cristo no outro. Porque sem vida oracional a gente não vai ter. E a vida oracional vai fazer com que a gente enxergue os nossos erros com um olhar de caridade. Assim como eu repetindo lá atrás, cara, muita coisa eu não sei ainda sobre a missão. Eu ainda estou aprendendo. Muita coisa vai acontecer. Nós temos nem 4 anos de missão. Mas Deus está tocando meu coração, por quê? Porque algo precisa ser mudado. Eu vejo mais como um centro formativo catequético mesmo. Mas sempre, não é um centro formativo catequético somente, mas é com vida oracional, vida eucarística, com amor à teologia da cruz. Porque com tudo isso, por que eu coloco esse daí? Vida oracional, porque eu só vou ter amor à cruz, ao sofrimento, se eu tiver vida oracional. Tudo vai estar, por isso tem que ter uma vida eucarística. Por isso que na missão a gente fez
uma sexta-feira por mês, de repente a gente possa mudar o dia também, porque dia de semana está complicado, mas um sábado, de repente, ou domingo, alguma coisa, uma vez por mês, fazer ali um momento de Eucaristia no final de semana. Vamos lá agora para outro ponto aqui, natureza da meditação. Antes de mais nada, ouçamos o que o Padre Antônio Roio Marinho, baseado em sua larga experiência como diretor espiritual, nos ensina já na mencionada teologia da perfeição cristã, que eu dei ano passado. A experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos santos sacramentos. O que isso significa? Não significa que tem que isolar a missa, não. Tá? Ele só está comparando o seguinte: se a pessoa vai para a missa todo dia, mas ela não tem ato de amor, não adianta nada. Aquilo que eu falei na crisma da terça-feira passada. Vamos lá. O próprio Antônio Roio Marinho fala isso na teologia da perfeição. Você vai rezar o terço. Você tem que colocar a sua atenção ali, rezando o terço, separar um tempo rezando, e aumentar aquela vida de intenção oracional. Aumentar. Você aumentar, tem lá atenção. Se eu estou na rua, no carro ali, rezando o terço, mas dirigindo o carro, pá, aquela coisa, você vai crescer espiritualmente ali? Não. São duas respostas. Você cresce, adianta rezar de qualquer forma o terço? Duas respostas. Primeiro, não. Você não vai crescer em nada na via de santidade, na vida oracional. Você está rezando, está rezando. Mas ao mesmo tempo, rezar aquele texto daquela forma também não é inútil. Porque se você está numa piscina na crisma, você está na piscina, uma piscina a 30 graus ali, vamos colocar 35 graus, fica um pouquinho mais quente, né? 35 ali, pronto. Ali é 35. Ali você está rezando o texto de forma intensa. 35.1, 35.2, vai aumentando. Aí você está 35. Está rezando um mês de qualquer forma, vai ficar 35. Ficar um ano rezando o texto, vai ficar 35. Nunca vai ficar 35.1. Mas você rezando dessa forma é melhor do que não rezar nada. Porque, conforme Antônio Roio Marinho fala, esse tipo de oração ajuda também de forma acidental a sua santidade, mas ela não aumenta a sua santidade. Por isso daí também eu estou falando de oração vocal, tá? Não estou falando nem de meditação discursiva, eu estou falando de oração vocal. Vamos aqui. Essa monotonia que ele fala seria o seguinte: não é que a pessoa está lá de qualquer jeito, é porque muitas pessoas falavam para ele a questão de é monótono, é chato, não sei o quê. Então rezar o terço para o mundo é monotonia, mas essa monotonia é que nos salva. E na verdade, quando você pega essa monotonia, é uma solidão. Por quê? Para eu estudar algo, eu tenho que espalhar, pegar os livros, estudar conhecimento, aquela coisa. Para eu me tornar santo, eu não preciso me espalhar, eu não tenho que me espalhar, eu tenho que me recolher à solidão, à monotonia, que para o mundo solidão é algo doentio, monotonia é algo doentia, mas não, o rezar o terço é algo tão belo que você separa lá meia hora do teu dia. E detalhe, se vocês pegarem o terço, e tem como fazer meditação discursiva no texto, você mata dois coelhos numa cajadada só. Você pega o texto e você tem toda a constituição para você meditar discursivamente no texto. Na hora que eu for fazer a meditação aqui, aí você vai entender, e me lembra que no final eu falo como que pode meditar no texto também. Tá? Nos mistérios, nos mistérios. Porque cada vez que a gente vai no mistério, você tem que meditar no mistério e Ave Maria é o fundo musical. Mas só que quando eu fizer a meditação prática aqui, aí vocês vão ver, cara, é assim que eu vou meditar. Porque meditar não é somente,
Cara, eu estou lá, Jesus Cristo morreu na cruz crucificado. Eu imagino Jesus morto na cruz, tá? Ponto e rezava Maria cheia de graça e Mas é esqueça. tentar usar a imaginação ao seu favor, né? Então, por exemplo, viu o Paixão de Cristo, por exemplo. Aí você vai rezar os dolorosos. Tipo, na hora que você vai rezando, você tenta botar durante toda a imagem, aquela imagem rodando. Aí você dá uma fugida, aí você volta, você vai rezando. Aí você não presta muita atenção na Ave Maria e no Pai Nosso. Mas quando você... Você tem que prestar atenção na imagem que justamente é o mistério. O segredo que eu dou, quando a pessoa está distraída, Antônio Rui Maria fala o seguinte: você vai lá, daqui a pouco você pensa, ai meu Deus do céu, amanhã tem a consulta lá, pronto, não sei o que, daqui a pouco o que você faz? Senhor, me perdoe por essa distração, pronto, você já utiliza a distração para voltar para Deus. O que eu tento fazer é tipo botar a imagem da situação do que tipo está sendo meditado e tentar como se fosse um filmezinho, tipo a cena mudando e tipo, você vai rezando, às vezes você não presta atenção na oração em si. Mas não é para prestar atenção na oração. Tipo, você tentar focar ali. Tipo, na Ave Maria não é para prestar atenção na Ave Maria, é para prestar atenção no mistério. Então, uma coisa muito legal, por exemplo, teve uma vez que eu fiz no GJ, que era tipo meditando os mistérios, lendo a Bíblia mesmo, a passagem. Então, às vezes, por exemplo, eu vou tirar um dia que eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Vou fazer, porque sempre você vai lembrar. Por exemplo, eu acho que foi os Gozólogos, não lembro. Que eu fiz, tipo, rapidamente, tipo, rezando um chuto, eu já não vou rezar o texto, a gente rezava, tipo, 3 anos, mas como se fosse uma coroinha, mais ou menos, né? E aí, a gente fazia a leitura da passagem. Então, às vezes, tirar um dia para rezar o texto, ler essa passagem, porque sempre que você for rezar o texto, você vai lembrar daquela passagem, e às vezes, de pontos específicos que você meditou daquela passagem, e cada dia vai levando. É por isso que a leitura espiritual, ela acaba dando muito, porque a gente acaba, então, como o padre Paulo Ricardo fala, que a gente, muitas vezes a gente procura ter uma cultura, e essa cultura não é que esteja errada, mas a gente tem que procurar a verdade, então a leitura espiritual é o que vai nos dar a verdade, mesmo que a gente fique às apalpadelas. Agora só, gente, é o seguinte, eu vou aqui, a gente já vai começar a meditação logo. Só para dar uma complementada no que a gente falou, tem uma coisa prática, um aplicativo muito bom que é o Pocket Texto. Que, por exemplo, nesse grupo, Mistérios Gozosos. Aí o primeiro mistério gozoso é a Anunciação do Santo Anjo à Nossa Senhora. Aí aqui já aparece Lucas 1, 26 e 27. Naquele tempo o anjo foi enviado a Deus, então já cita onde se foi negociado, então você já consegue meditar naquilo perfeitamente. Né? Exatamente. Entende todos. Santo Afonso também tem umas, assim, mais curtas no caso, né? Mas ele tem as meditações, claro, não tem os luminosos, né? Mas, enfim, são como se fossem introduções mesmo para os mistérios, a visão da Virgem Maria. Sim. Então são sempre meditações de tipo, Maria aos pés da cruz, e aí você vai meditar a partir dessa visão que Maria tinha dos pés da cruz, você vai rezar o mistério da cruz. Quer falar alguma coisa? Uma coisa que me ajuda, que tem me ajudado nesses tempos pra cá, eu sempre tenho dificuldade com a questão de atenção, minha atenção foge muito, sou muito ansiosa, eu penso muita coisa ao mesmo tempo. Mas o que tem me ajudado o Pocket Texto, ele tem a meditação diária, assim, e me ajuda bastante, porque eu consigo ter uma ordem naquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes quando eu tento meditar, vem muita coisa na cabeça, eu fico um pouco, me perco naquilo. Então ter uma ordem me ajuda a conseguir me conectar melhor com aquilo que eu estou fazendo. Então o aplicativo me ajudou bastante e tem me ajudado também, sabe, Filoteia? Sim. Tem algumas meditações no próprio livro. E é bem legal, eu tenho gostado de fazer. Filoteia que a Beatriz tem, né, no livro? Ela tem. Que ela ganhou, né? Eu estou lendo o PDF, mas ela tem mesmo. Aí é o seguinte, gente, vamos começar aqui na meditação própria mesmo, senão não vai dar tempo não, tá? Então eu vou pular algumas coisas aqui, mas eu vou direto para ali. São 4 partes da meditação: preparação, representação, consideração, colóquio e propósito. A Beatriz disse, levou para São Paulo.
Tem direito autoral. Ela levou. Eu procurei e eu pensei, ela levou. Aí eu baixei o PDF. A Letícia procurou aqui, mas vai. A preparação necessária para meditar é tripla. Primeiro, remota. É uma vida de luta habitual contra o pecado e o de esforço para dedicar-se segundo as próprias possibilidades. Né? Ou seja, a remota é a nossa vida aqui com luta contra o pecado. É a luta para ser santo. Né? Próxima, que é ler na noite anterior os pontos que se pretende meditar no dia seguinte. Por isso que a meditação do texto ela é boa, porque quem já reza o texto todo dia, automaticamente já sabe o dia tal, o primeiro, se todos os mistérios, tudo. Então isso já facilita propriamente. Porque se você for meditar em algo que você... Não é você chegar lá do nada, de noite, de manhã, pega a Bíblia, abre, ponto. Não. Você tem que ler na noite anterior, um dia antes, ler aquilo dali e já ir pensando. Para no outro dia você vai fazer a meditação. Não é chegar e já fazer a meditação em algo que você abriu aqui e pronto. Não. Porque isso não tem uma preparação remota, próxima, né? Que é ler na noite anterior os pontos que se pretende meditar no dia seguinte. E afastar da mente as preocupações com cuidados e necessidades temporais. O espírito deve estar tranquilo e em paz para poder refletir adequadamente. E a preparação imediata consiste em alguns atos para bem dispor o corpo e a alma. Fazer o sinal da cruz, um Pai Nosso ou Ave Maria, né? Fazer um ato de fé na presença de Deus, né? Temos que tratar como um outro, um próprio Criador, né? Pode ser de joelhos, adorá-lo humildemente, pedir-lhe graça de realizar esse santo exercício. Representação não é mais do que o uso da imaginação, levado pelos sentidos externos, onde começamos a enriquecer, eu vou mandar isso para vocês, enriquecendo a experiência dos 5 sentidos. Os 5 sentidos aqui também está olhando o sentimento, tá? O tato, tá? Por isso ajuda o trabalho da imaginação, é onde vai, por isso que o nosso imaginário está muito estragado do homem, né? Em si do homem, está estragado. Por isso que um dos pontos também do apostolado nosso, seja santo, é trabalhar na imaginação. A leitura espiritual já trabalha na imaginação, né? Então a representação é isso, é nessa imaginação. A consideração, que é o corpo da própria meditação, que é a inteligência. Ali você vai utilizar a inteligência e os afetos, né, para chegar. Por fim, temos o colóquio, tendo ponderado cuidadosamente a matéria de cada ponto ou daquele que mais chamou, estimulado a vontade a realizar atos de amor, de arrependimento ou de algum outro afeto. Devemos falar a Deus a esse respeito. Ou seja, o colóquio é justamente aquela conversa que você tem com Deus quando você vai fazer os pedidos para Deus ali. Agora vamos começar mesmo a fazer a meditação, tá? Eu vou ter que sair daqui a alguns minutinhos. Senta aqui, amiga. Aí você vai barulho. Tá. Aí eu vou fazer aqui a meditação. Cadê? Eu escolhi uma passagem que todo mundo já conhece. Eu trouxe aqui, eu gosto dessa Bíblia que eu comprei uns anos atrás, e ela é bem antiguinha mesmo, é de 1944. Nossa, que isso. Ela tem carinho de Aí, cara... pergunta que não quer calar. Você já era fã dele? Ah, não. Aí o pessoal, cara, é muito bom que as editoras estão publicando, é do Padre Matos Soares. Então, vários estão publicando. Só que eu tenho a própria original, né? Então, para que eu... Mas só que o português é de 44, né? Então, mas vamos lá. Vamos lá primeiro. A gente vai, eu vou aqui rezar primeiro, rezar não, desculpa, falar a passagem,
para vocês já irem já pensando na passagem já e tendo na imaginação. Depois eu faço de novo. Evangelho de São João, né? Capítulo 4, versículo 3 em diante. É da mulher samaritana no poço. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Devia por isso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade, né? Mas da cidade, do poço que Jacó, herdade, é do poço que Jacó deu a seu filho José. E estava lá o poço de Jacó. Fadigado, pois, da viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço. Era quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher da Samaria a tirar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pediras, e ele te daria de uma água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e os seus gados? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva, em que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Vou falar só essa partezinha mesmo, porque eu poderia falar mais, mas já é um processo de conversão que ela vai tendo ali, né? Mas só essa parte da água aqui já vai estar boa aqui. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, está aqui presente, está aqui nessa sala, Senhor. Nosso coração sabe disso. Nosso coração quer encontrar contigo, Senhor. Nossa Senhora, conduz o coração para essa meditação, que possamos aprender a encontrar a verdade, para poder te amar, Senhor. Que o anjo da guarda de cada um conduza o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade para ti. Depois de nós termos olhado essa passagem, temos estimulado os sentidos externos, vamos começar a ter a imaginação. Jesus Cristo, cansado, saindo da Judéia, tendo dois caminhos, escolheu o caminho mais curto, pois estava muito cansado. Ele queria ir para a Galileia, e o caminho mais curto era pela Samaria, em vez do Jordão. Mas no coração de Jesus, ele já sabia que iria encontrar uma mulher.
chega na cidade de Sicar por volta de meio-dia, senta-se no poço, vem uma mulher carregando baldes para poder encher a água, cansada também, já tinha tido 5 maridos, uma mulher infeliz, com muitas dores no coração. Chegando lá porque não era um horário bom para poder chegar. Geralmente, para no poço nessa época, chegava cedo. Mas era uma mulher que as pessoas já não gostavam de falar com ela. Sozinha. E estava com outro homem que não era o seu próprio marido. O tanto de sofrimento. E quem está lá? Jesus Cristo. Cansado também. E faz a pergunta: dá-me de beber. Jesus com sede. A mulher com sede. Imagina o tanto que Jesus Cristo enxergava a dor dessa mulher. Quem é que estava ali? Quem é esse homem que está ali, Jesus? Que sede é essa? Assim como Jesus Cristo fala na crucifixão: tenho sede. Tenho sede de amar. Tenho sede que você me ama. Tenho sede dessa conversão. O ser criador, tendo sede por nós. E essa mulher, quem é? Sou eu. É cada um aqui, com suas dores, seus sofrimentos, com tudo aquilo desordenado, também com sede, só que procurando cisternas vazias aqui, prazeres vazios aqui na terra, sem sentido nenhum, em vez de estar procurando a água viva, aquela que nos conduz ao céu. Aquela maior felicidade que nós possamos ter. Se colocar no lugar dessa mulher, como nós chegando nesse poço, procurando uma água para a gente beber, mas essa água vai passar. A sede vai continuar. Nós necessitamos. E essa água tem um significado muito belo, pois é uma água que purifica. É uma água que santifica. É a água do próprio batismo. É a água que Moisés no Monte Horebe com o seu cajado bate e sai a água, onde o povo hebreu possa beber a água. É a água de Cristo que jorra com a lança, onde sai aquela água do próprio peito de Cristo. São nossas dores que vão ser purificadas pela água. Essa água que jorra, 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 jorra. Por isso, Senhor, eu devo mudar a minha vida, Senhor. Eu preciso mudar a minha vida.
Preciso entregar o meu coração a Ti. Preciso ser um homem melhor, uma mulher melhor. Preciso beber dessa água que és Tu, Senhor. Eu tenho essa necessidade, eu preciso. Por que eu corro para as outras águas, para cisternas vazias? Ou até pior, cisternas cheias de lodo, se meu coração anseia por Ti, Senhor? Preciso ter esse propósito de mudança de vida. Se eu estou em pecado mortal, que eu confesse. Se eu estou em estado de graça, que eu aumente a minha oração. Que eu possa olhar as dores dessa mulher que foi no poço, que não queria conversar e não podia conversar com o judeu. Mas só de abrir a boca e responder para o judeu, já começou um processo de conversão ali. E o coração começou a ser aberto. É isso que eu preciso. Abrir o meu coração para Te ouvir. E Jesus fala no nosso coração. Esse dar-me de beber é também Deus falando no nosso coração. Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração que eu te faço santo, eu te faço santo. Faça algo por mim, que é o melhor que você tem que fazer, é dar o seu coração. É esse o beber que eu quero, Senhor. Essa vida de conversão. Que possamos buscar a santidade a cada dia, Senhor. Que possamos aumentar a nossa vida oracional a cada dia, Senhor, para poder Te amar da forma como o Senhor deseja, Senhor, com todo o nosso coração. Muito obrigado, Nossa Senhora, por esse momento, que possa nos conduzir ao Teu Filho, que possa nos ensinar a amar melhor o Seu Filho, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui eu só resumi, tá? Eu tive que fazer bem rápido, tá? Só resumi mesmo. Mas aqui eu peguei, olha, sentidos externos, imaginação, a inteligência, a vontade, o propósito específico, né? E ação de graças mesmo, para terminar. Fiz bem rápido mesmo, para poder não estender tanto. Só um pouco rápido, não tem muito. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz isso sozinho, a gente fala alto, para ajudar com a gente. Mas é bom a gente fazer isso falando, ou tipo, na nossa cabeça. Na cabeça. Rapaz, escrevendo também. Cara, deixa o Espírito Santo conduzir. Eu não posso determinar o que vai ser, porque se você se sentir melhor, tá na tua casa, mas sozinho, se você tá no teu quarto, tá lá a sua família, tudinho, e você falar, vamos pensar, essa menina tá ficando doida, tá conversando sozinha. Entendeu? Então, eu muitas das vezes, até falei uma vez com a Mila, né? Que eu acordo às vezes de madrugada. Essa semana teve um dia que eu acordei às 3h30 da manhã e não dormi mais. Aí eu aproveito para poder rezar. E outra coisa, um dos pontos que os grandes místicos falam, cara, você escolher o que você vai rezar. A melhor forma, você pode escolher o tema que Deus colocar no teu coração. Mas é fato, todos os santos falam, a paixão de Cristo é a melhor fonte para a meditação. Por isso que a via sacra é um dos pontos mais fundamentais
para a meditação. A pessoa que medita a via sacra, especialmente na quaresma ou na sexta-feira santa, é de uma profundidade gigantesca, assustadora. A pessoa para ser santo, se ela só meditar, e tem um livro lá, A Paixão de Cristo de Nosso Senhor de Santo Afonso Maria de Ligório, é fenomenal, cara, é assim, um negócio assim, meu Deus do céu, cara, Santo Afonso é um gênio, cara, é um gênio. Mas eu fiz essa meditação aqui para vocês verem que não é tanto essa coisa toda misteriosa. Tem vários jeitos de fazer, não existe só um jeito específico só, tem vários, mas tem que ser feito isso daí todo dia. Dura 10 minutos, cara, 10 minutos é melhor do que nada. Isso que eu fiz foi uma meditação. Aí chega a hora que você pode chorar ali, pronto, você vai. O que eu falei aqui foi aparecendo na cabeça. Mas, claro, eu já tinha olhado ontem, né? Só que vocês olhando, aí vocês vão lá. Cara, eu fui me imaginando ali, Jesus falando como se fosse eu aquela mulher. Então isso é maturidade espiritual. Que a gente vai crescendo. Tá bom, gente? O que tinha que falar isso? Isso daqui não é mistério nenhum para esconder. Isso daqui é algo que a Igreja Católica fala antes de Santa Teresa de Jesus, já falava sobre vida meditativa. Então isso não é segredo, não é tipo a sociedade secreta seja santo que é tudo. Não, cara, isso é da igreja, cara, e é para vocês ensinarem a todos e passando a todos. Isso a gente deveria aprender nas paróquias. Deveria. Então a gente tem que falar para os amigos, cara, como meditar, e a gente fazer todo dia. Faz isso. O que eu fiz, se vocês fizerem 10 minutos hoje, amanhã, depois de amanhã, hoje no quanto vocês acabaram fazendo aqui. Mas vai, por exemplo, na crisma. Quando a gente está na crisma, a Mila lá pregando alguma coisa, falando, a pessoa está utilizando a inteligência. E está utilizando a imaginação. Por quê? Porque antes de utilizar a inteligência, o nosso corpo tem que imaginar primeiro. Quer destruir uma pessoa, destrua primeiro pela imaginação dela. Se você destruir a imaginação dela, a inteligência dela vai ficar embotada. Por isso que muitas ideologias hoje, elas embotam a pessoa, que a pessoa não enxerga nada, um palmo na frente dela. Por quê? Porque ela já está embotada. Você vê, Jesus Cristo conversou com Pilatos. Conversou com Pilatos. Agora mandaram Jesus Cristo para Herodes. Jesus Cristo nem abriu a boca para Herodes. Nem perdeu tempo, porque Jesus já sabia que não adiantaria nada. Jesus já sabia que Herodes já era. Ele poderia falar o que for. O que Herodes queria? Faça um milagre. Só queria milagre. Pai, qual o maior milagre? Que Jesus, os milagres que a gente vê nos filmes de Jesus, o povo queria ver milagre, o povo quer ver milagre. Mas não, o milagre é o próprio Jesus na frente dele, já é um milagre. Para que vai? Mostrar o milagre. O milagre é algo extraordinário que não precisa ser feito. Então hoje nós temos uma vantagem violenta em relação aos apóstolos, as pessoas do século 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hoje a gente já tem a Bíblia já formada. Ensina nas paróquias que não é ensinado básico, eu fico muito chateada. Eu não sei nem se eu comentei com você, mas esses mês mais ou menos, eu estava conversando com um amigo meu, falando exatamente o básico que a gente aprende que a gente estuda na missão, na própria crisma nossa lá, só que um pouco mais com o da missão, e esse menino está terminando a crisma agora, sabe? Ele vai no domingo. Só que, tipo assim, depois que eu terminei de falar com ele, as coisas básicas, assim, básico de metafísica, básico do catolicismo um pouquinho mais profundo, que ainda assim é o básico da religião. E, pô, você tá com uma versão prêmio do catolicismo aí, porque eu nunca ouvi falar em nada disso, entendeu? Só que isso deveria ser falado em todos os lugares, entendeu? As pessoas falam literalmente o básico, você fala, Jesus te ama. Mas é o seguinte também, o próprio Padre Paulo Ricardo, ele fala isso. Agora no curso, olha, gente, todo mundo aqui, e a gente tem que espalhar para o máximo de amigos, para os crismandos também, o curso dos 10 mandamentos do Padre Paulo Ricardo, que vai ser gratuito.
gratuito, tá? Então 30 de abril com ele vai dar o curso inteiro dos 10 mandamentos, ou seja, cara, vai ser, meu Deus do céu, cara. Olha, e observação, uma das coisas que ele fala, ele com 20 anos de padre, ele falando, ele teve uma péssima formação no seminário e ele enxergou isso 20 anos depois. Mas aí você vê, mesmo com a péssima formação, ele foi buscando, e hoje ele é um cara, ele não vai falar nunca, né? Nem pode, nem tem como, nem deve, né? Mas cara, ele no mínimo 4 moradas ele já dá. Um chute aqui bom, tá? Porque, cara, esse homem é um cara, tem vários, né? O Frei Gilson, padre, cada um tem um carisma. Ah, meu Deus, tem gente que fala, não, quem é melhor? Nunca, não tem essa de quem é melhor. Quem é santo não vai ficar pensando, não tem essa. Cara, o que eu quero ver? Quero que cada um aqui seja santo. Por quê? Porque eu vou ser santo junto. E um santo quer que os outros se tornem santos. Porque um amigo, ele deseja o que para o outro amigo? Que o outro vai para o céu. Qual é o bem? O bem é o céu. É o bem maior. É o B maiúsculo. É o céu. Então, você quer saber se alguém é seu amigo ou não? Essa pessoa quer que você vá para o céu ou não? Ela luta, ela vê lá, cara, eu vou num barzinho, beleza, tem lá um monte de colega lá na faculdade, pronto, eles são colegas. Mas aqui, eu, Marcelo, quero que cada um aqui vá para o céu. Significa o quê? Que eu amo cada um aqui. Hoje, Ju, mas eu já passei essa fase de ficar chateada com a igreja nesse sentido, porque, claro, uma sucessão notável, eu não faço isso uma vez, mas no sentido de, eu passei a entender também, que Deus deixou. E Deus não deixou isso acontecer à toa, né? E Deus conta com a gente, essa aqui é a real. E de maneira muito singular, porque, por exemplo, vamos pensar nessa mulher que a gente acabou de meditar. Deus quis que ela pegasse água para ele, quis que ela pegasse água para ele, né? Tipo, pô, Deus era Deus, ele poderia não sentir sede, mas ele quis que aquela moça naquele estado pegasse água para ele. Então, de pensar que Deus quer com a igreja dessa forma, porque a gente está num movimento de leigos, que eu acho que não aconteceu ainda na história da igreja, né? Dessa busca mesmo, uma santidade que passa não só mas intelectual mesmo, sabe? De entender o que eu estou fazendo na minha vida. Eu acho que a história da igreja nunca passou por um movimento desse. E a história é feita, tipo assim, as crises, né? São crises de santos, a gente sabe disso. Então estão surgindo santos leigos, assim, de uma forma que, poxa, conta aí, pega todos os santos que a igreja tem e conta quantos têm vocação religiosa sacerdotal. A maioria. E estão surgindo. Exatamente. Então estão surgindo muitos santos leigos agora. Então a gente está passando por essa crise dentro da igreja, de uma crise laical também, não deixa de ser, é claro, porque a crise dos leigos é consequência direta da crise da igreja, porque quem manda a igreja, quem forma a igreja, se a igreja decai, todo mundo decai junto, é uma escadinha, né? A gente tem que pensar que os bispos, a igreja, ela tem a estrutura de uma monarquia, né? O Papa seria o rei e os bispos seriam os príncipes. E os príncipes não é quem manda só, mas os príncipes da inteligência. Então, a cúpula de bispos, eles precisam ser os homens mais inteligentes que pisam na terra. Se eles decaem isso, bandeira abaixo, né? Mas, beleza, ok, estamos vivendo isso. E aí? Né? E aí? Eu acho que é esse o ponto. Porque, de pensar que seria muito estranho se eu chegasse com um amigo, assim, aleatoriamente. Ei, você sabia que o nono mandamento Não, mas você tem que pensar nas moradas. Cara, seria muito estranho. O padre Hugo chegar aqui e começar com essa é uma coisa, porque a vocação dele, ele é sacerdote. A Mila, essa mulher é maluca. Quem é você que tá falando isso? Entendeu? Então, nós somos leigos. O mais legal, assim, da oração, da santidade, é que os nossos movimentos, eles vão ficando mais singulares. A nossa forma de apostolado vai ficando mais sincera, mais singular. Então não fica uma coisa estereotipada, né? Eu não vou fazer apostolado como um bispo deve fazer. Claro que não. Mas é isso, né? De pedir para Deus ensinar como ser Mila, sabe? Ser católica, ser perfeita mesmo, ser santa nesse sentido, no meu ambiente, porque de maneira muito singular eu vou falar sobre todas essas coisas, sem falar sobre essas coisas, porque não é minha vocação. Então a gente está num movimento que é difícil. Pô, beleza, o Papi falou um monte de coisa legal, concordo com isso. Aí eu vou segunda-feira falar, e agora? Como é que eu transformo isso tudo? Porque
E outra coisa, você falou da passagem ali que Jesus pede água, mesmo sem precisar, porque ele não tinha sede, mas mesmo assim pede água. E a mesma coisa acontece, porque ele manda os apóstolos para a cidade para buscar comida. Aí os apóstolos veem, tipo assim, nossa, ele está conversando com uma mulher. O que está acontecendo? Aí os apóstolos vão lá conversar com ele, nossa, nós temos comida e tudo mais. Aí ele fala, eu não preciso dessa comida porque eu já tenho o que me alimenta. E o que me alimenta é fazer esse trabalho. Então, Jesus, conversando com a mulher, já estava se alimentando porque ele já estava cumprindo o que ele precisava fazer aqui na terra. E só de estar cumprindo o que ele precisava fazer, já alimenta ele. Né? Exato. E quando eu falei do padre, em relação à má formação do padre Paulo Ricardo, é que os seminários hoje têm uma má formação violenta para os padres. Então, por isso que nós temos que rezar muito pelos sacerdotes, pela conversão deles, tudo, pela nossa conversão, com certeza, porque senão eu estou falando deles, mas a gente tem que rezar primeiro pela nossa conversão. E o que a Mila falou é perfeito, a gente tem que fazer a nossa santidade, e o próprio André falou, com um exemplo, porque o exemplo arrasta multidões, cara. É com exemplo mesmo. Então a gente tem, mas esses exemplos vão começar a partir de hoje, que muita gente não deveria saber, de repente, da importância da vida meditativa. Tem que ter. Vocês viram, eu fiz aqui rapidinho, 10 minutos, eu acho, sei lá quanto tempo foi, você pode esticar mais. Cara, é deixar conduzir. Se você, Santa Teresa de Jesus ficou muitos anos agarrada lá nas terceiras moradas, porque ela não sabia rezar, não ensinavam ela a rezar. Ela que abriu assim, cara, não tinha ninguém para ensiná-la. Então a Santa Teresinha teve uma vida mais fácil do que Santa Teresa, porque Santa Teresa abriu, tipo assim, tá aquele mato, Santa Teresa foi lá e cortou o mato todo, Santa Teresinha só foi e passou. Entendeu? Não estou querendo falar que foi fácil dela, mas quem abriu toda a floresta ali, que suou mais. Por isso que ela demorou mais tempo. Santa Teresa foi chegar nas quartas moradas com 39 anos, 40. Santa Teresinha com 14, 15. É interessante falar que as orações e meditações são importantes que sejam feitas recolhidas. Então, no seu quarto, ali de porta fechada e tudo mais, é o bom, né? Mas se não tiver condição de fazer isso, beleza. Sim. Mas tem que ser feito. Sim. Tem que ser feito. Não é só vida vocal, não. Isso eu vejo uma coisa da Sexta-feira da Paixão. É umas 2h40, então minha mãe chegou e falou: filha, vem descer, eles vão aqui me assistir pelo Desaparecido. Eu falei, mas vocês esperam por uns 20 minutinhos, porque eu estava esperando dar 3 horas para fazer uma meditação sobre a Paixão de Cristo, sabe? Eu estava no meu quarto, já esperando pra ela. E aí, tipo assim, eu chamei ela, já vi se alguém sabia que fazer junto com ninguém. Agora só o seguinte, uma dica, foi muito bom você ter falado isso. O que acontece? Pode acontecer. Você chega lá nas terceiras moradas, a pessoa. Aí a pessoa está lá no horário dela de rezar. Não estou falando que foi contigo não, mas pode acontecer isso. Geralmente acontece, tá? A pessoa está lá no horário do terço dela, 3 horas da tarde o terço. Aí chega a mãe, chega o pai, chega não sei o que, toda aquela coisa. Aí não dá para você rezar. Tem pessoas que ficam nervosas. Cara, eu vou perder meu tempo de rezar 3 horas. Aí não dá, pronto, aquela coisa. Ou seja, aí daqui a pouco passou o dia, foi para o hospital, não deu tempo. A pessoa, ai meu Deus, não rezei 3 horas. Já ferrou. Não, cara, relaxa. Porque o ato de amor é o seguinte: se houve algo que impediu você de rezar naquele momento, algo que você tinha que fazer, faça aquele ato de amor com aquela pessoa ali, com aquele ato. Depois você reza. Acabou. É interessante porque a Juliana não vai ser, claro, nunca vai ser sacerdote, mas ela não é chamada pra... Mas estão querendo botar você terceira. Olha só, Beatriz, Bianca e Pedro. Eu vou desligar aqui, a gente já está acabando já, tá? Porque minha bateria está acabando, está com menos 10%, tá bom? Eu tenho que chegar em casa, tá? Beijos. Vai lá, Acontece muito isso também, tipo assim, porque eu encontro Tchau, minha filha. semana, eu encontro, tipo assim, quase nada com meu pai e com minha mãe. Aí eu chego em casa, tipo assim, eu sei que eu tenho que parar pra rezar, tomar banho e tal, já é 11 horas da noite e eles já estão dormindo, assim, né? Aí eu até pensei assim, não, vamos rezar juntos, fazer uma coisa juntos e tal, mas eu sei que eles estão muito cansados. E às vezes o único momento que ele tem é que eles
contar como foi o dia, ou perguntar como foi o meu dia. Então isso também, tipo assim, é importante É muito para mais eles. importante. Sim. E aí, assim, conseguir fazer os dois. Sim, por isso que aqui eu sei que cada um tem um jeito, mas a pergunta que faz, qual o momento melhor para meditar? Claro que cada um vai ter as suas particularidades aqui, tá? De manhã cedo. De manhã cedo. Então, se por exemplo, tem esse horário de conversar, não sei aquela coisa, acorda 6 horas da manhã, então diga, acorda 1 hora antes, meia hora antes. Acorda antes. É uma mortificação no início que vai ajudar a vida oracional. Acorda meia hora antes e pega. Porque tempo tem. A gente que não organiza. De noite isso, acordar, pronto, de tarde, meio-dia, não sei o quê. É tão simples. Acorda 1 hora antes. Afinal, todo mundo tem 24 horas. Exatamente.